Ora, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição de hoje, da Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR. E hoje temos o gosto de estar connosco o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, o professor Pedro Dominguinhos, e que desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco e para, enfim, dar a perspectiva e partilhar connosco também aquilo que tem sido o trabalho feito pela Comissão Nacional de Acompanhamento e a sua visão. Só para fazer um pequeno enquadramento relativamente às regras, nós temos, em termos de grelha, uma intervenção inicial do debate em que o Sr. Presidente dispõe de 10 minutos. Tente fazer a melhor gestão possível do tempo. Há sempre aqui uma pequena tolerância quando essas questões se colocam. E depois temos então uma primeira ronda, pode sempre haver lugar a outros grupos parlamentares ou aos vários apresentar depois numa segunda ronda questões de 2 minutos, se for esse o caso. Os vários partidos, para lhe dar o exemplo, o PSD será primeiro um grupo parlamentar a fazer uma intervenção de 7 minutos, e depois o Sr. Presidente dispõe de igual tempo para responder às questões do grupo parlamentar do PSD e por aí afora com os tempos que são destinados. Até ao momento temos connosco o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Chega para esta audição. Muito bem, sem mais demoras, Sr. Presidente, tem a palavra e muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento também aqueles que nos acompanham aqui na sala acompanha-me também nesta audição a chefe de gabinete, a doutora Sandra Pinto, que é um dos elementos de apoio à Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Eu optei por fazer uma apresentação que enviei ontem para os serviços. Não irei passar em revista todos os slides, porque naturalmente nos 10 minutos iniciais não terei tempo, mas dar-vos nota de que pretendemos dar a informação o mais atualizada possível à data de 30 de setembro, portanto esta é a informação à data de 30 de setembro, e dar-vos nota também, que em breve enviar-vos-emos, estamos a preparar o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento. O primeiro foi elaborado em fevereiro e durante o mês de outubro contamos ter o segundo relatório naturalmente proposto e depois aprovado em plenário para remeter aos órgãos competentes. Como devem saber, eu fui nomeado no dia 28 de maio, sucedendo ao professor Costa e Silva, o senhor Ministro atual da Economia, e desde então tivemos todo um trabalho de organização dos trabalhos da Comissão, designadamente a nomeação da chefe de gabinete, que ocorreu no dia 1 de julho de 2022 e, sobretudo, desde a primeira semana de setembro, a entrada de 3 técnicos superiores de suporte à Comissão Nacional de Acompanhamento. Portanto, era algo que não existia até ao momento e que desde o dia 4 de setembro foi possível nós podermos beneficiar com o seu trabalho técnico. Adicionalmente, também foi algo extremamente importante, desde julho que temos acesso ao sistema de informação da Missão Recuperar Portugal. Ou seja, de acordo com a informação que está no sistema, naturalmente enviado pelos beneficiários diretos, pelos beneficiários intermediários e depois de validada pela estrutura de Missão Recuperar Portugal, nós conseguimos aceder aos dados, o que significa uma autonomia de análise que é extremamente relevante e que a Comissão Nacional de Acompanhamento tinha vindo a solicitar desde a sua constituição. Para além disso, dar nota também de que nesta interação temos vindo a estreitar os laços com a estrutura de Missão Recuperar Portugal para fidelizar os dados, para tentar encontrar algumas incongruências quando eles existam, para ir melhorando todo o acesso à informação. Para vos dar nota de que neste momento temos esta autonomia que nos permite a elaboração dos relatórios sem estar dependentes do envio da informação da estrutura de Missão Recuperar Portugal. Isso é um ganho extremamente relevante. E, portanto, muito rapidamente, como sabem, nós estamos num programa que tem 20 componentes, que tem 341 metas, e talvez este seja o aspecto mais decisivo, e que depois podemos discutir isso na questão das perguntas, é que o PRR, como
eu julgo que todos sabem, vocês saberão com certeza, mas a opinião pública provavelmente não saberá, é que é baseado nos resultados e não nas atividades. E é um exemplo concreto, até porque eu fiz o trabalho de casa e tenho ouvido as anteriores audições, por exemplo, as agendas mobilizadoras, que há muitas atividades que são concretizadas, mas os pagamentos são baseados nos chamados PPS, produtos, processos e serviços, que cada um dos consórcios se compromete. E este é um aspecto extremamente relevante, daí o cumprimento das metas e dos marcos ser essencial para aferir de que forma estamos ou não a cumprir o plano de recuperação e resiliência. E depois também, porque tem um impacto significativo na execução, o modelo que foi escolhido para a sua execução. Nós temos a estrutura Missão Recuperar Portugal, mas temos, sobretudo, os beneficiários diretos, os beneficiários intermediários, que são responsáveis pela execução, daí o PRR estar contratualizado a 100%, porque a estrutura de Missão Recuperar Portugal já contratualizou os 100% com os beneficiários diretos e beneficiários intermediários, mas depois, nos projetos aprovados e nos beneficiários finais, os números são necessariamente menores, porque os beneficiários diretos estão, muitos deles, a lançar concursos públicos, também tenho esses dados, mas os beneficiários intermediários também estão a fazer o mesmo e os beneficiários finais estão agora no terreno a implementar vários projetos. E este modelo podia ter sido outro, mas tem esta particularidade que exige uma coisa que é fundamental, que é uma estreita articulação entre a estrutura de Missão Recuperar Portugal e os beneficiários diretos e os beneficiários intermediários e entre estes e os beneficiários finais. Portanto, este é um processo de constante articulação, de constante comunicação, para que o lançamento dos avisos, o lançamento dos concursos e, sobretudo, o acompanhamento na execução seja fundamental. Dar-vos nota, depois podemos discutir isto. Terminou ontem a submissão por parte das instituições de ensino superior, por exemplo, nos Impulso Adulto e no Impulso Jovem, porque tinham recebido o primeiro adiantamento em dezembro, mas terminou ontem a submissão dos primeiros pedidos de pagamento. E, portanto, é um passo relevante que a Direção-Geral de Ensino Superior, que é responsável, beneficiário intermediário pela gestão desta medida, já, naturalmente, em articulação com a estrutura de Missão Recuperar Portugal, disponibilizou às universidades e aos politécnicos, públicos e privados, a possibilidade de remeterem o pedido de despesa. E, portanto, a missão, nós temos este modelo de acompanhamento, a Comissão Interministerial, que com a nova orgânica do Governo vai ter que sofrer aqui alguma alteração, porque já não existem ministros coordenadores, portanto há aqui esta alteração. Depois a Comissão Nacional de Acompanhamento, a estrutura de Missão Recuperar Portugal e a Comissão de Auditoria e Controlo. E as diferentes competências da Comissão Nacional de Acompanhamento, acompanhar, quer a execução, quer as medidas de informação, quer os relatórios semestrais ou anuais de monitorização. Já agora, dar-vos nota que nós emitimos um primeiro parecer sobre o relatório anual de monitorização do PRR e, pois, na pasta digital que remeteremos ao Sr. Presidente e à Subcomissão, terão a oportunidade de ler o relatório, mas o relatório é muito contundente sobre a informação disponibilizada. Quando dizemos contundente, entendemos que um relatório não se deve limitar ao relato, mas deve, sobretudo, fazer uma análise, uma reflexão crítica, identificar os riscos e, portanto, nós propomos que o relatório deixe de ser anual para passar a ser semestral, que seja enviado atempadamente, embora compreendamos que a mudança de governo criou aqui este problema, mas fazemos, eu diria, um conjunto de sugestões muito significativas e, naturalmente, depois terão a oportunidade de ler esse mesmo relatório, porque e o relatório foi aprovado por unanimidade na Comissão Nacional de Acompanhamento no dia 15 de setembro, e dizemos, designadamente, que a forma como está escrito não responde àquilo que a Comissão Nacional de Acompanhamento entende que deve ser um relato de um relatório anual. A Missão Recuperar Portugal já teve a oportunidade de nos fazer, naturalmente, chegar e que irão introduzir as alterações necessárias. Depois, este modelo, há um presidente, a chefe de gabinete e os 3 técnicos superiores, depois o plenário onde as cerca de 40 entidades têm assento, as comissões permanentes, que são os responsáveis das comissões especializadas e as 5 comissões especializadas que reúnem com cada um dos seus membros. E depois o modelo de acompanhamento, como vos disse, nós temos acesso à estrutura de missão, ao sistema de informação, depois temos um conjunto de reuniões permanentes com
os membros, com a Comissão Interministerial, e em julho tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro e com um conjunto de ministros e ministras, e estamos a desenvolver um conjunto de reuniões com os beneficiários diretos, intermediários. Esta semana, amanhã, teremos reunião com a Sra. Ministra Verena Vera da Silva, na sexta-feira com o Fundo Ambiental, com o IRU, eu tive a semana há 15 dias nos Açores, tenho reuniões marcadas na Madeira, tivemos com o IAPMEI também há cerca de 15 dias, portanto é um contacto permanente. E, para além disso, eu, enquanto Presidente, tenho reuniões normalmente com uma periodicidade quinzenal com o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, porque tem a delegação do PRR, onde tentamos aferir todas estas questões para ultrapassar debilidades e obstáculos que se tenham naturalmente identificado. Em termos de execução, nós temos neste momento a tal contratualização de cerca dos 16.444 milhões de euros, aprovados para beneficiários diretos e intermediários cerca de 8.577 milhões de euros e pagos 843 milhões de euros. Em termos de avisos lançados, cerca de 10 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 78% quase dos contratualizados ou em gestão pelos beneficiários intermediários. Dito de outra forma, nós temos no terreno, naturalmente em diferentes fases, alguns dos contratos estão feitos, outros estão em avaliação de candidaturas, outros estão para ser assinados os contratos e projetos aprovados a beneficiários finais, cerca de 5 mil milhões de euros, portanto 50% dos avisos lançados e 1/3 mais ou menos do total do PRR. Depois, por componentes, e aquilo que trouxemos foi a dotação inicial de cada uma das componentes. Temos também a informação por subinvestimento, mas ficaria demasiado pesado, e os avisos que já estão lançados. E se analisarmos, na maior parte das componentes, os avisos lançados cobram ou a totalidade ou uma percentagem muito significativa da dotação total do Plano de Recuperação e Resiliência. Isto é um aspecto positivo, porque significa que os agentes económicos estão a poder responder aos diferentes avisos, e nós aqui temos diferentes tipos de avisos. Sr. Presidente, eu vou tentar acelerar. Temos avisos onde são imediatos, outros por fases, por exemplo, os bares digitais que as instituições passaram a receber, foi uma primeira fase, há uma segunda fase, as agendas mobilizadoras também foi desta forma, há outros avisos, por exemplo, a descarbonização, que está em análise. As empresas candidataram-se, e o Sr. Presidente do IAPMEI deu aqui os números, e será aprovados ou não aprovados de acordo com esta análise. Portanto, há diferentes modelos que são seguidos pelos beneficiários intermediários. Aqui é que, naturalmente, os números são diferentes, que é entre o investimento aprovado e aquele que está pago. E, na maior parte dos casos, com exceção das famílias, e de uma componente que é dos resineiros, onde o pagamento foi de 100%, e nas famílias da eficiência energética, onde o pagamento ronda os 80%, na maior parte dos casos, aquilo que as entidades já receberam foram os adiantamentos. Porque depende exatamente do modelo como foi contratualizado o PRR. Naturalmente que podemos sempre pugnar por maior aceleração do pagamento, e o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Climática disse que a próprio Fundo Ambiental inicialmente foi surpreendido pela quantidade de candidaturas e, portanto, estão agora, naturalmente, a ter mais pessoal para contratualizar. E aqui dar-vos nota também da distribuição por NUTS 2, que naturalmente o Norte, o Centro e a área metropolitana de Lisboa, com as principais regiões, quer em termos de candidaturas, quer em termos de execução, quer em termos de pagamento, e também por NUT 3, a área metropolitana de Lisboa, do Porto, e depois Cávado, Leiria, Coimbra, que tem muito a ver, por exemplo, com as estradas, tem muito a ver com as instituições de ensino superior, com o metro, e, portanto, onde, naturalmente, há aqui aspectos relevantes. Depois, os maiores volumes de concursos públicos lançados. Nas florestas, nós temos 145 milhões de euros de concursos públicos lançados, nas infraestruturas, mais de 100 milhões, no mar, quase 100 milhões, e também na mobilidade sustentável, cerca de 67 milhões, e nos subinvestimentos com contratos públicos, nós temos os computadores que inclusivamente já foram objeto de uma auditoria pelo próprio Tribunal de Contas, e que já é uma auditoria pública, de cerca de 180 milhões de euros. Depois, ao nível da Marinha, cerca de 100 milhões de euros também. No IFAP, cerca de 60 milhões. Nas infraestruturas de Portugal, sobretudo com os missing links, cerca de 50 milhões.
O mesmo se passa com o metro do Porto e o ICNF na gestão de combustível na rede primária. Não está ali Lisboa, como sabem, as duas linhas previstas, quer aquela que está na zona de Alcântara, quer a de Loures, estão em fase uma de traçado, de definição do traçado, a de Loures de renegociação do traçado e, portanto, está um bocadinho atrasada o seu lançamento. Os principais desafios. Por um lado, a rapidez, e esse é um aspecto positivo, na criação da estrutura e na sua execução, bem como o lançamento dos primeiros programas, já estamos mais de 50% do PRR, e também o primeiro adiantamento que já foi validado e houve o pagamento e a submissão do segundo pedido de pagamento, com o cumprimento de todas as metas e dos marcos. Vamos ver se a evidência, se a Comissão Europeia aceita ou não as evidências que foram enviadas. Depois, o relatório semanal da estrutura de missão e também a criação da página da estrutura de missão e do portal Mais Transparência, que é fundamental, que está a ser melhorado constantemente. Esse é um aspecto que temos vindo, apesar de que, ao nível da comunicação, existe uma dispersão da comunicação. Não vou cometer nenhuma inconfidência quando o Sr. Presidente me ligou para dizer onde é que conseguia encontrar a listagem dos alojamentos. E, portanto, porque não está um sítio central da comunicação. Depois, temos que melhorar o modelo de reporte, uma adequação dos avisos à realidade social e empresarial, depois podemos falar isso nas perguntas. Por exemplo, a exigência de auditorias energéticas a muitos, por exemplo, dos lares ou de IPSS, que, em alguns casos, pode ser eventualmente dispensável. A dispersão de informação por diferentes portais. Depois, a disponibilidade de recursos humanos nos vários organismos. É verdade que a estrutura de missão já tem as pessoas, mas o IAP-MEA, o IRU, um outro conjunto de entidades, está a encontrar muita dificuldade em contratar os recursos humanos, porque na zona de Lisboa estão todos os organismos a contratar pessoas, e este é um aspecto extremamente relevante. Depois, a circulação de informação entre os beneficiários intermédios e beneficiários finais e a estrutura de missão é aqui um aspecto fundamental, e a aceleração da execução, que é essencial. E com isso termino. Os riscos, a ruptura das cadeias de abastecimento, a subida de preços e a escassez das matérias-primas, com surtos desertos. Nós temos vários concursos desertos. O mais recente é em Vila de Rei, mas, por exemplo, o IPCA lançou um concurso por 18 milhões de euros. Ficou deserto, teve que lançar um novo por 24 milhões de euros para a construção dos seus edifícios e o alojamento. Há algum atraso na execução das metas contratualizadas e dos impactos desejados. Começam a existir algumas zonas de risco, onde, sobretudo em dezembro de 2022, podem existir algumas metas que terão dificuldade de execução. E para terminar mesmo, e depois podemos discutir isso mais em pormenor, há um risco elevado com a capitalização empresarial, designadamente através das medidas que são geridas pelo Banco de Fomento. E este é um aspecto que merece toda a nossa atenção, e a Comissão Nacional de Acompanhamento, se vocês virem um relatório sobre o parecer, nós somos muito críticos sobre a forma como não está ainda a chegar à economia o dinheiro da capitalização empresarial, não apenas no continente, mas também nos Açores, porque é um aspecto, a Madeira não tem este aspecto significativo. Eu acho que há aqui algo que nós temos que acelerar e rapidamente ter a capacidade de colocar no mercado. Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje fomos claramente mais tolerantes do que é normal, mas também porque há algumas ausências e tinha uma exposição bastante abrangente, o Sr. Presidente, e com isso também todos ficamos a dispor de mais informação para a audição que segue. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou passar então ao Grupo Parlamentar do PST e tem a palavra o Sr. Deputado António Topa para intervir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, restantes colegas, Dr. Pedro Dominguinhos e restantes membros da Comissão. Agradecer a exposição, que acho que foi bastante completa. Eu ia começar a minha intervenção começando por fazer uma sugestão crítica, mas devo dizer que fiquei até satisfeito quando ouvi de sua parte que o relatório produzido por vocês foi muito contundente quanto à informação disponibilizada. E efetivamente, eu acho que é preciso melhorar a informação disponibilizada no site. Vocês têm, de facto, o resumo é útil, mas depois, quando nós vamos percorrer as medidas, o que nos apercebemos é que toda a informação é informação do início dos primeiros concursos e, portanto, está completamente desatualizada e é muito difícil perceber, acompanhar, monitorizar. De alguma forma, nesse enquadramento, a nossa missão enquanto deputados é semelhante à vossa e, portanto, isso é muito difícil. Eu vou dar só dois exemplos. Por exemplo, relativamente a uma das medidas de resiliência, alojamento estudantil,
continua a aparecer como objetivo ter 15 mil alojamentos. Se nós formos ao Observatório do Ensino Superior, em 2019 nós tínhamos, no ensino superior, 15.073, ou seja, quase que dá a entender que o nosso objetivo é destruir 73 fogos. E isso é muito importante, eu diria, quanto às medidas de resiliência. Porquê? Porque são aquelas onde alguns dos riscos, quanto a mim bem, e elogio estes aspectos negativos identificados, nomeadamente o risco de destruição das cadeias de distribuição, da falta de materiais, existem. E, portanto, só percebendo em cada uma das medidas especificamente o que estamos a ter, é que podemos ter esse controle efetivo. E, portanto, a minha sugestão era que houvesse claramente uma melhoria na informação e, portanto, de alguma forma, julgo que estamos de acordo. Não conheço o vosso relatório, mas quando dizem que é contundente quanto à informação disponibilizada, julgo que quanto a isso estaremos, então, de acordo. Isto é muito importante, porquê? Porque algumas das medidas, nós percebemos que a execução está a correr bem, mas ela não é uniforme nos vários itens. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, para a resiliência, o pagamento é 2%. Se olharmos para a transição digital, percebemos que o pagamento é 14%. Ou seja, podemos dizer que em algumas situações o PRR está a correr bem, mas corremos riscos de termos medidas onde estão a ser um total fracasso. E, portanto, só esta separação por item é que nos permitirá ter esta resposta, e isto era um aspecto muito, muito importante a trabalhar. Depois, o Sr. Doutor também já nos foi dando uma resposta quando nos referiu que o pagamento é muito mais tardio. Mas percebemos que, no que refere às empresas, no que refere a algumas ações, ainda chegou muito pouco dinheiro à economia real. E, portanto, o que lhe tenho que perguntar também é que estão conscientes disso, julgo que estão, disso não tenho dúvidas, mas têm tomado algumas medidas, o que pensam fazer no sentido de melhorarmos isto. Eu admito que o procedimento esteja a ser o correto, mas a verdade é que esta monitorização nos leva a ficar bastante preocupados quanto ao assunto em causa no que aqui temos. Eu já agora, relativamente ao portal, eu tenho duas dúvidas, olhando só para o resumo. A primeira dúvida, eu desconfio qual é a razão, mas tem a ver com as instituições de ensino superior. Portanto, há uma dotação de avisos de 400 milhões de euros, mas já foram aprovados 606, são 401 e 606, ou seja, 50% acima. A outra questão é uma questão que se coloca com as instituições da economia solidária e social. Devo dizer que tenho recebido comentários de instituições de solidariedade social que, de facto, não têm sido aprovados no PRR os investimentos. E não têm sido porque são, na maioria dos casos, expansões, e nós sabemos que o PRR financia situações, construção nova. De qualquer das formas, quando eu olho aqui para as instituições da economia solidária e social, o que é que eu vejo? Nós temos 675 milhões, aprovados cerca de 250 milhões, portanto, números redondos, cerca de 1/3 aprovados, ou 1/3 da verba aprovada, mas quando olho para o número de candidaturas submetidas, 3.700, temos aprovadas 2.300, o que significa que a grande maioria das candidaturas foi aprovada, cerca de 60%, e isto correspondeu a 1/3 das verbas. Portanto, a pergunta que eu faço é: será que não há aqui uma disparidade, digamos, dito de forma simplificada, na alocação de verbas destes assuntos? Sim ou não, o que poderia ser feito? Finalmente, a pergunta da praxe, que é a questão da mão de obra, a questão das infraestruturas físicas. O prazo de 4 anos não é um prazo fácil. E, portanto, nós corremos o sério risco de ter os investimentos aprovados, e falamos de coisas como, por exemplo, a habitação, e esses investimentos aprovados depois não estarem concretizados no prazo.
e, portanto, se temos um plano B para isto. Ainda já que falei da habitação, volto a falar do seguinte, digamos, tem a ver com a tal questão do site. Nós, no site, falamos dos 26 mil fogos, que eram, no fundo, o objetivo inicial do programa Primeiro Direito. Hoje sabemos, pelo número de contratos assinados, que são mais de 50 mil fogos, e a verba envolvida é bem superior aos 1.100 e poucos milhões de euros que lá estão. Ou seja, sabemos hoje que só no Primeiro Direito já estão assinados contratos superiores a 3 mil milhões de euros, sendo que nisto não estamos a contar com o ajuste de preços da construção, e o Sr. Doutor deu-nos aqui um exemplo que subiu 33% relativamente ao orçamentado. E, portanto, relativamente a isso, é o risco, julgo que está identificado por vocês, que medidas, que planos de contingência temos para essas situações. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. António Topa, pela exposição e também pelo cumprimento do tempo. Sr. Presidente, dispõe também de 7 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Eu vou tentar responder, mas se calhar vou começar por esclarecer. A Comissão Nacional de Acompanhamento não tem uma função executiva e, portanto, tem a obrigação, e falo sempre que entenda necessário e os problemas são identificados, falar, naturalmente, quer com o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, quer com a estrutura de missão Recuperar Portugal, ou com os beneficiários diretos ou intermediários, para tentar ultrapassar estas mesmas questões. Daí eu ter dito que estamos no terreno para tentar identificar questões que, a partir de, mesmo por mais completo que o sistema de informação seja, os dados e os números não contam todas as histórias. E nós temos que falar com as pessoas no terreno. Só para dar um exemplo. Eu, quando estive nos Açores, montar um parque eólico na Ilha do Corvo é um desafio tremendo. Quer do ponto de vista de levar por via marítima os equipamentos, quer para fazê-los transportar nas estradas do Corvo. E, portanto, isto significa, eu diria, uma capacidade logística inventiva muito significativa e que, naturalmente, são dificuldades adicionais que, quando foi escrito a central eólica no Corvo, naturalmente isso não foi tudo imaginado. Portanto, daí, só eu diria, não é chamada de atenção, mas é para tentar perceber que nós não temos a capacidade de, dito de outra forma, se fosse a Comissão Nacional de Acompanhamento a produzir a informação que era aquela que estava no site? Provavelmente não, neste momento. Porquê? Porque nós temos muito mais informação por subinvestimento. E eu tenho aqui um dossiê e o próximo relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento vai ter uma discriminação por componente e por subinvestimento, aqueles que naturalmente já estão lançados, aqueles que ainda não foram lançados, vamos dizer que ainda não foi lançado, ou que foi lançado o aviso, ou qualquer coisa do género, porque entendemos que, enquanto Comissão Nacional de Acompanhamento, devemos contribuir para esta informação. Porque, como o Sr. Deputado disse, e na minha opinião muito bem, há uma falta de informação, ou seja, há muito mais coisas a acontecer no terreno do que aquilo que o site diz e do que aquilo que normalmente é noticiado daquilo que está a ocorrer no terreno. E, portanto, nós, e a Comissão Nacional de Acompanhamento tem sido muito contundente nesta questão, por isso, quando lerem o relatório, vão ter exatamente esta certeza de que nós temos que informar aquilo que está a ocorrer no terreno, porque só com uma informação muito relevante é que nós conseguimos identificar os riscos e conseguimos ter planos de contingência para ultrapassar determinado tipo de situações. E, portanto, eu irei caminhar ponto a ponto sobre esta questão. A resiliência, provavelmente, é da área que mais, eu diria, impacto tem nos custos de contexto, na coesão territorial, na inclusão social, mas é também aquela que, em alguns casos, tem um período de vigência dos investimentos mais longo. Os missing links, ou as estradas, genericamente, que estão a ser construídas, o metro, a habitação, são processos que exigem, do ponto de vista, por exemplo, da contratação pública, um tempo diferenciado. Eu tenho aqui um mapa que tivemos a fazer as contas, o que é que demora desde o estudo geológico, vamos admitir um projeto tem que ir visto no Tribunal de Contas. São 282 dias. 282 dias, correndo tudo bem, para lançar o concurso. Não, mas
Eu estou a dizer cumprindo todos os prazos. Isso entronca naquela questão que o Sr. Deputado referiu. Há um conjunto de medidas, ou há um conjunto de riscos que decorrem da situação internacional, há outras que decorrem necessariamente do nosso enquadramento legislativo, e não estou aqui a defender, naturalmente, uma diminuição dos mecanismos de controlo. O que nós temos que perceber é que o lançamento de uma obra que até está lançada, o concurso demora 282 dias, a probabilidade de nós termos dificuldades no cumprimento do prazo até 2026 em muitos desses projetos aumenta significativamente. Algumas medidas legislativas já foram tomadas em consideração e têm, naturalmente, diminuído os prazos de execução. Está em discussão também a alteração, designadamente, do conceito de concessão-construção, que, caso não sei como é que vai ser a aprovação, mas que permitirá uma redução dos prazos, mas esse é um aspecto fundamental. E na resiliência nós temos muito desses investimentos. Por isso é que a transição digital tem um pagamento tão elevado, e basta perceber porquê, porque estamos a falar de os computadores nas escolas e, naturalmente, houve aquisição. Por isso é que nós, olhando apenas para os beneficiários que a própria estrutura de missão Recuperar Portugal identifica como fundamentais, as empresas estão ainda numa diminuição, num número mais reduzido, mas aqueles 182 milhões de euros foram pagos a empresas. E o portal Mais Transparência identifica-as também. Nós também temos uma outra análise que iremos fazer no relatório, que é quem é que são os principais fornecedores do Plano de Recuperação e Resiliência. E, portanto, é um número muito significativo, porque, como é óbvio, a Secretaria-Geral da Educação não se basta a si própria, tem que adquirir os computadores às empresas, e que também iremos fazer essa análise por conselho e por setor de atividade e por CAI, porque é também uma análise que é relevante, sobretudo quando olhamos para os impactos. E, portanto, a questão da economia social, eu tenho falado com o Dr. Manuel Lemos também, porque há diferentes questões. Há questões que resultam, por exemplo, de respostas ao concurso que não são as adequadas. Imaginemos, há alguém que ultrapassa o preço e depois, em fase de reclamação, diz que quer alterar o orçamento. Nós sabemos, pelo Código da Contratação Pública, isso não é possível, portanto, não se pode fazer. Há outras questões, muitas entidades não têm auditoria energética. E, por exemplo, na reunião que tivemos com o IAPMEI, há cerca de 15 dias, mesmo para as empresas, nós questionámos se uma auditoria energética é mesmo importante, até porque a Associação Portuguesa de Auditores veio dizer que não existe, neste momento, capacidade no terreno para fazer essas auditorias. E por que é que nós perguntámos isso? Se nós queremos medir reduções de consumo, nós fazemos aquela questão, mas se dermos as faturas antes e depois medirmos depois, não chegamos ao mesmo objetivo? Estamos a falar de pequenas questões que alteram completamente. Perguntámos se a legislação europeia também, naturalmente, permite uma coisa destas ou não permite, porque também temos que ter a conformidade com a legislação europeia. Mas se conseguirmos, naturalmente isso é fundamental. A questão ainda da expansão. O concurso em vigor obriga à expansão, não é a construção nova. Obriga à expansão de quartos. E aí, naturalmente, houve entidades, pela sua localização geográfica, nos centros das cidades, que não conseguiam expandir, ou porque não tinham espaço adicional. Pedir concluir, por favor. Naturalmente, era mais difícil. Sobre a questão da mão de obra, isso é um aspecto fundamental, que é essencial, e posso dizer, esta semana os politécnicos e as universidades estão no Brasil, e o Sr. Secretário de Estado da Economia com o Sr. Presidente do COMPET estão a acompanhar as universidades e os politécnicos, no sentido de também perceber como é que nós conseguimos trazer mão de obra qualificada para executar esses mesmos projetos. Depois, a seguir, tentarei voltar dentro do tempo. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Dispõe também de 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso convidado, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, da Comissão de Acompanhamento do PRR, Nacional de Acompanhamento do PRR, o Dr. Pedro Dominguinhos, saudar os senhores deputados. O que eu acho é que da primeira intervenção, eu acho que perspassou pela exposição e pelo PowerPoint que foi enviado, uma grande preocupação de ir a todas nas várias dimensões do PRR, no tempo em que a Comissão de Acompanhamento já está em funcionamento. O Presidente, na sua exposição, teve aqui uma grande preocupação em dizer que estava muito preocupado com a execução, isso é evidente, e as comissões de acompanhamento também servem, ou essencialmente servem para isso, e ressalvou aquilo que é a contratualização nas várias formas como elas são feitas. A primeira contratualização para as entidades diretas
que está contratualizado a 100%, e obviamente depois, a partir daí começam as preocupações, que é quando começa a contratualização e as aprovações pelas entidades intermédias e depois, obviamente, no fim do processo, digamos que é o ponto que menos preocupa neste momento, é a questão dos pagamentos. Se bem que a questão dos pagamentos é dinheiro a chegar às entidades e isso estamos a falar que já há uma vistoria, quer dizer dinheiro a entidades, quer dizer projetos realizados e, obviamente, quer dizer pedidos de reembolso, que até não está, ou pelo contrário, até está a correr bem em relação às metas contratualizadas. Porque nós tivemos aqui uma audição aí há 2 ou 3 semanas ao Sr. Presidente da IGF, que nos referiu também que deu o parecer favorável ao segundo pedido de pagamento na sua qualidade de Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, o que é muito satisfatório. O primeiro foi por antecipação, o segundo, obviamente, já tem um pressuposto de avaliação profunda sobre as metas de execução do PRR no terreno. Ora bem, a questão aqui é nas 3 dimensões: resiliência, transição climática e transição digital, na contratualização pelas entidades diretas a 100%, o que nos preocupa depois é a capacidade de realização das entidades intermédias e dos consumidores, digamos, aqueles que respondem aos ouvidos, são os consumidores finais destes fundos do PRR. E aqui as questões prendem-se muito, obviamente, com o nível da execução e a qualidade da execução. O que era importante saber, isto é, nós temos reportados nesta questão, na página do Recuperar Portugal, a execução do PRR andará nos executores, nos beneficiários finais, à volta dos 39%, isto é 52% no total, e estamos a falar de 5% ao nível dos pagamentos. Isso quer dizer que 50% nos intermediários, digamos, finais, estamos a falar já do nível de execução, de aprovações, de avisos contratados, assinados, contratualizados, para se poder desenvolver as intervenções diretas. Eu tenho aqui 3 ou 4 ou 5 questões de reflexões que vai muito no seguimento, e encaixei no seguimento daquilo que o Dr. Pedro Dominguinhos nos disse. O Dr. Pedro Dominguinhos identificou um conjunto de vantagens, isto é, que as coisas que francamente estão a correr bem na área da articulação, estão identificados nos PowerPoints, mas depois identificou um conjunto de riscos ou perigos em relação a um conjunto de itens que eu acho que devia ser aprofundado. E o que é que devia ser aprofundado naquilo que diz o seu PowerPoint? Aspecto a melhorar, articulação entre o PRR e o PT 2030. E nós gostávamos de aprofundar essa dimensão no que é que quer dizer com uma articulação melhor entre o PRR e o 2030. Sendo certo que um está francamente a andar, que é o PRR, o PT 2030 está a começar, aliás, aguardamos que a Europa diga e aprove finalmente o acordo de parceria, que já está submetido. Por isso, esta questão, esta dimensão para nós é importante, uma vez que nós, como sabemos, e também foram identificados os riscos, nós temos problemas vários ao nível da contratualização pública, não ao nível de fazer os planos, mas depois um conjunto associado à dimensão de muito dinheiro para executar e muitos programas para executar e a dinâmica económica que temos, com muita gente a querer executar. E esse é um aspecto que eu acho que era importante. Depois, a segunda nota que também gostava que pudesse aprofundar é aquilo que designa como aspecto a melhorar uma adequação dos avisos à realidade social e empresarial. Eu acho que isso é muito importante porque isso tem muito a ver com entidades de gestão direta no terreno. Menos planificada a nível central e mais ouvindo os intervenientes locais e regionais. E uma vez que o Sr. Pedro Domingues, que o Presidente disse que tinha estado aqui, tinha estado ali e acompanha e faz questão, e bem, de acompanhar no terreno estas dinâmicas de implementação dos fundos, nomeadamente do PRR, eu acho que isso é essencial, a Comissão de Acompanhamento ter a percepção rigorosa dos aspectos de resultado implementados depois das medidas no terreno, ouvindo os agentes e as suas dificuldades em relação à parametrização dos avisos em função da realidade social, obviamente dentro dos 3 eixos da resiliência, da transição digital e da transição climática. 3 notas só finais para completar.
são essencialmente questões de procedimento e de avaliação de acompanhamento. Se considera que os procedimentos de transparência estão assegurados. Porque nós sabemos que há a Comissão de Acompanhamento, há o Portal da Transparência, há o Portal do Recuperar Portugal, a informação é dispersa, eu tive a olhar e tive a ver que os indicadores batem mais ou menos certo nas várias entidades. Agora, nós temos uma preocupação de transparência sobre este processo todo e a pergunta para a Comissão de Acompanhamento do PRR é se considera que as questões de transparência estão asseguradas para que as coisas e todas as pessoas que gravitam e avaliam estes processos possam acompanhar devidamente, em termos de transparência, a questão do plano. Termino já, Sr. Presidente. A segunda nota que eu também gostava de identificar é se considera que há riscos em termos da contratação pública. Isto é, nós temos procedimentos de contratação pública particularmente exigentes e se nos podia aprofundar uma ou outra nota sobre eventuais riscos sobre a dimensão da exigência da contratação pública. E, finalmente, dentro das 3 áreas do plano do PRR, se considera que alguma devemos acelerar os procedimentos, porque também verificamos que alguns estão muito bem em termos de execução e com os contratos celebrados, e se acha que há alguma dimensão que devia acelerar os procedimentos por ter um risco potencial que nós, obviamente, devemos estar de sobreaviso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. O Sr. Presidente dispõe até 7 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões do Sr. Deputado Jorge Botelho e tentar, na articulação com o PT 2030. O PRR, e é por isso que a dimensão resiliência tem uma dimensão, do ponto de vista de montante, tão significativa, conseguiu dar resposta a um conjunto de investimentos, sobretudo investimentos públicos, que se tornavam difíceis de, por exemplo, colocar no PT 2030. E nesta articulação dou-lhe 2 ou 3 exemplos de como nós temos que complementar. Nós sabemos, e o Sr. Deputado António Topa acabou de referir, a questão dos recursos humanos é um aspecto essencial. Se nós não tivermos a capacidade de, no PT 2030, mobilizar os recursos em termos da dimensão de capital humano, de reforço de muitos dos projetos, torna-se muito difícil. Dou-lhe um exemplo, são os cursos técnicos superiores profissionais, que são financiados pelos programas operacionais regionais e que, se não houver a capacidade de mobilizar os fundos necessários nas diferentes regiões, nós podemos correr o risco de não cumprir as metas enunciadas no próprio programa de governo de 60% de jovens até final da década. Isto é um exemplo de como no PRR apenas financiava o STEAM, portanto as áreas STEAM que são essenciais, o PT 2030 não tem esta, eu diria, limitação, mas esse é um aspecto. Um outro aspecto que nós entendemos que é relevante, as agendas mobilizadoras. Há vários projetos nas agendas mobilizadoras que, por uma avaliação de mérito, isso acontece na maior parte dos casos, apesar da taxa de aprovação das agendas mobilizadoras ser muito significativa, por exemplo, quando comparamos com os projetos da FCT, está incomensuravelmente acima, mas há ali ideias que provavelmente para este apoio, ou porque, por exemplo, as parcerias não estavam na maturidade ainda suficiente, ou porque não se conseguiu demonstrar na escrita, e nós sabemos que a escrita é importante, é um storytelling que nós fazemos, não se conseguiu demonstrar. Há alguns desses projetos que podem ser naturalmente canalizados, mediante, como é óbvio, as condições de candidatura para o PT 2030 e para mobilizar estes mesmos aspectos. Eu, já aqui, agora também realçava que nós não podemos apenas olhar para o PT 2030, nós temos o Repower EU, que a qualquer momento teremos uma verba adicional e que naturalmente tem que ser também mobilizado conjuntamente com o PRR e com o PT 2030 para escolher os projetos que possam responder a esta crise energética que nós estamos aqui a colocar. Uma terceira dimensão, por exemplo, ao nível da eficiência energética. Eu acho que este PT, o PRR, a forma como o incentivo é canalizado, ou é calculado, que é a diferença entre a tecnologia verde e a tecnologia não verde, deve merecer uma atenção, sobretudo ao nível da União Europeia, e está a ser analisado, para simplificar os procedimentos. Porque uma pequena e média empresa, e apesar disso, dou-lhe um exemplo de como nós, nos avisos, demos um input necessário. O aviso inicial da descarbonização apenas estava direcionado para as grandes empresas.
A Comissão Nacional de Acompanhamento entendeu fazer a recomendação, e foi bem aceito, de que não deveria ser. Já no caso do programa Consolidar, fez a recomendação de não serem 15 dias, serem 60 dias de prazo, e foram apenas 3 semanas, foi aquilo que foi utilizado. Mas para percebermos como é que isto pode ser feito. Mas porque nós temos de descarbonizar, sobretudo, as pequenas e médias empresas, porque o número de grandes empresas que se candidatou, 123, se não me engano, eu diria já representa um universo, porque nós temos poucas grandes empresas em Portugal, mas representa um universo já muito significativo. Nós temos que fazer um esforço muito grande de chegar às pequenas e médias empresas. E o PT 2030 tem previsto cerca de 715 milhões, ou mais coisa, menos coisa, que é basicamente o mesmo montante do PRR, para a descarbonização. E isto é essencial que nós aprendamos com o PRR e consigamos melhorar os procedimentos que sejam fundamentais. E, portanto, com isto entrei na resposta à segunda questão, que é como é que nós melhoramos os avisos. E esta é uma questão importante que, dou-lhe um outro exemplo. Quando foi lançado o concurso dos avisos dos veículos elétricos para as IPSS, nós fizemos a recomendação, e nesse caso o Dr. Manuel Lemos entendeu que o valor que estava definido era manifestamente reduzido para aquilo que já se conhecia do mercado. Só o talho de foice, as instituições públicas andam há mais de 3 anos para comprar carros híbridos, porque a SPAP não consegue fazer procedimentos a 600 euros ou 660. Eu vi de uma instituição, o Politécnico de Setúbal, que estou há 3 anos e meio à espera para comprar um carro. Quando eles deixaram todos de andar, resolve-se o problema. Mas essa é uma questão como nós temos que acelerar esse procedimento e dar mais autonomia na questão da contratação pública para resolver essas mesmas questões. Como, por exemplo, ao nível das agendas mobilizadoras, foram introduzidas várias melhorias para dar resposta àquilo que é a necessidade de responder às empresas e à capacidade delas responderem à inovação, de como nós temos que estar no terreno a perceber as principais dificuldades. E isto é essencial. Dou-lhe um outro exemplo. Nós, no programa Consolidar, até porque a literatura científica é muito clara, a maior parte das empresas que foram selecionadas, dos capital de risco, estão localizadas em Lisboa e no Porto. O que nós sabemos pela literatura científica é de que quando as empresas estão próximas do tecido empresarial, a capacidade de ter bons projetos aumenta significativamente. Será que nós conseguimos, por exemplo, colocar isto num aviso? Dou-lhe um outro exemplo. A Madeira e os Açores têm 4% mais um que é competitivo. Até agora nenhum aviso tem qualquer, eu diria, diferença os Açores e a Madeira. Por exemplo, nas residências estudantis, por exemplo, todas as residências dos Açores e da Madeira ficaram fora, as novas, ficaram fora da linha de corte dos 375 milhões de euros. Portanto, será que nós conseguimos introduzir nos tais 1%, desde que tenham mérito, como é óbvio, para cumprir o tal 1%? É uma questão que nós devemos discutir. Os cursos tecnológicos especializados. E depois já posso responder. O máximo era 1.800.000 euros, e havia um número máximo de centros tecnológicos especializados. As candidaturas estão em análise. Por que razão é que nós não podemos aumentar o número de centros tecnológicos especializados se o orçamento não se esgotar todo? Isso pode ficar previsto no aviso e nós conseguimos responder melhor às diferentes entidades, porque se eu não precisar de 1.800.000 euros, só precisar de 1 milhão de euros, por que razão é que não pode haver mais centros tecnológicos especializados? Sobre a questão da transparência, e o portal de transparência está a ser atualizado ao dia. E isto é algo que para nós é fundamental. Nós temos a informação dos fornecedores. Algumas ainda têm sem data, sem dados, mas isso é algo, por exemplo, nós estamos em contacto com a estrutura de Missão Recuperar Portugal para melhorar toda a informação que é colocada. A contratação pública, dei-lhe há bocadinho 2 exemplos de como nós, nos contratos públicos, estamos com um procedimento moroso e que urge fazer alguma coisa sob pena de nós não conseguirmos cumprir algo que nos comprometemos até 2026, neste momento. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Botelho. E, seguindo o alinhamento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Dispõe de 6 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos e a Dra. Sandra Pinto, dar-lhes as boas-vindas a esta comissão. E aproveito também para cumprimentar os meus colegas deputados. Bom, nós temos 4 questões que vamos colocar de forma rápida. Portanto, a primeira questão tem a ver com a execução do PRR. Aliás, algumas das questões já foram tocadas pelo Sr. Doutor, mas vamos voltar, no fundo, a colocá-las.
Segundo o que consta no Boletim Económico de Outono do Banco de Portugal, a forma de contornar o aperto que tanto empresas como famílias têm e vão continuar a sentir passará por uma utilização efetiva e eficaz dos fundos do PRR e acelerar a persecução das reformas no seu âmbito. E aquilo que questionamos, Sr. Presidente, fica já o primeiro repto, é: considera que, dado o ritmo de execução do PRR, esta aceleração é possível e como é que é possível? E ainda em relação a esta matéria, vamos aqui repescar umas declarações do Sr. Primeiro-Ministro relativamente também ao PRR de Portugal, dado que, portanto, ainda só foram mobilizados 3.000 dos 15.000 milhões na componente de empréstimos e, portanto, que irá propor aos Estados-membros uma autorização da Comissão Europeia para reprogramar os montantes que não vão utilizar no âmbito do programa Next Generation para financiar um programa que agora se destinasse a apoiar as empresas a fazerem face a esta crise energética e que para isso o país poderia abdicar de pelo menos 10.000 milhões de euros. Pelo menos foi esse o nosso entendimento. Julgo que serão empresas que terão uso intensivo, quer do gás, quer da eletricidade. Neste momento serão, digamos, os bens responsáveis, digamos, pela alavancagem, efetivamente, desta espiral inflacionista. E, portanto, estas declarações depreende-se que o próprio Primeiro-Ministro tem reservas quanto à capacidade do país em executar todas as verbas do PRR postas à disposição. Ainda quanto à leitura que faz, enquanto Presidente da Comissão de Acompanhamento, gostaríamos de saber, portanto, o que é que considera destas declarações do Sr. Primeiro-Ministro e se acha se efetivamente estes 10.000 milhões vão ser importantes ou não a médio prazo. E, portanto, se efetivamente considerar que as verbas não vão conseguir ser executáveis, que recomendações, no fundo, faria para que se atingisse este objetivo, dada a relevância dos fundos para fomentar o investimento. A este propósito, recordamos também o parecer do Conselho Económico e Social às grandes opções, 2022-2026, em que salienta o papel central das verbas dos fundos europeus que têm tido nas políticas públicas, alertando ainda para o facto digamos, das grandes opções estarem muito dependentes dos fundos comunitários, em particular do PRR e do PT 2030, e nesse mesmo sentido sublinhamos que o programa Consolidar, que ainda não tem, salvo erro, nenhum contrato realizado, como adiantou, aliás, o Sr. Administrador Executivo do Banco Português de Fomento, Tiago Simões de Almeida, e que os investimentos têm de ser realizados até 31 de dezembro de 2025, caso contrário, haverá a devolução de todos os montantes pagos, e estamos a falar, salvo erro, 500 milhões de euros, só na dotação do programa Consolidar. Depois, a segunda questão, portanto, é entendimento comum e está na gênese do seu desenvolvimento que o PRR deve alavancar os projetos mais importantes para a coesão territorial, para a transição energética e para a transição digital, apoiando os investimentos que contribuam para desenvolver a economia nacional e permitam a sua convergência com a média europeia. E aquilo que nós questionamos é se, com os atuais dados, considera que estas metas serão atingidas ou não. Ainda de acordo com a informação prestada pela estrutura de missão Recuperar Portugal, que acompanha a execução do PRR, já foram assinados 100% do valor em contratos dos 3 segmentos, embora as taxas de aprovação sejam inferiores. Estamos a falar de resiliência 50% de aprovações, transição climática 51% e transição digital 62%. No entanto, a 7 de outubro ainda só tinham sido realizados pagamentos de 854 milhões de euros, dos quais apenas 29 milhões de euros a empresas, 3,4% do total. Portanto, aqui é a questão da execução. Nós tínhamos falado. Em condições normais, o ritmo de pagamento deveria ser de 277 milhões de euros mensais, pelo que nos últimos meses fizeram-se pagamentos inferiores a 1/10 do ritmo que deveriam ser feitos. Esta paralisia é tanto mais incompreensível quando a esmagadora maioria dos beneficiários são do setor público, o que deveria simplificar, no fundo, a fiscalização. Portanto, aquilo que questionamos, Sr. Presidente, é se perante estes dados, agradecemos que nos informe o que poderá a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR fazer neste aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, pelas questões e também pela capacidade de contenção no tempo, que sempre se agradece. O Sr. Presidente tem a palavra, dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Rui Afonso do Chega as questões e vou tentar esclarecer dentro dos 6 minutos. De acordo com a execução do PRR, só é possível acelerar. Porque
Por que razão é que eu digo que só é possível acelerar? Como eu tentei explicar, nós estamos num processo onde até agora a grande massa do trabalho efetuado foi o lançamento de concursos públicos, foi a contratualização e muito daquilo que está no terreno está agora a ser contratualizado. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos. O ensino superior tem cerca de 252 milhões de euros, o que significa que recebeu o adiantamento inicial dos 10%, 25 milhões, mas há muito que está a ser feito no terreno. Os novos cursos, mais vagas, as residências no outro programa que vão começar a construir, os equipamentos pedagógicos, e todos esses investimentos estão em fase de lançamento de concurso público, portanto, há muitos concursos públicos que estão no terreno. E, portanto, é normal, nesses casos concretos, é normal que a execução seja mais reduzida, porque há outra tramitação legal que tenha que ser feita de acordo com a legislação em vigor em Portugal. Se nós olharmos, por exemplo, para a questão da transição energética das famílias, que é a seguir aos resineiros, mas é um valor muito pequeno, que tem a taxa de pagamento mais elevado, já estamos muito mais avançados. Porque as famílias fizeram as obras, adiantaram o dinheiro, submeteram ao Fundo Ambiental e estão agora a receber esta questão. Já, por exemplo, nos vales de eficiência, e depois já permite fazer ligação ao impacto, a execução da medida é diferente. Porquê? Porque são as empresas que têm que adiantar o dinheiro, são as famílias, na maior parte dos casos, de mais parques de recursos que se têm que candidatar e a literacia tecnológica é muito mais reduzida. Daí o Sr. Ministro do Ambiente ter dito que quer fazer uma parceria com as juntas de freguesia para poder, naturalmente, ajudar as famílias a fazerem essa candidatura. E, portanto, desse ponto de vista, imaginemos, aqueles 715 milhões de euros da descarbonização, que vão ser decididos até final do ano, depois terão um adiantamento de 70 milhões, que são os 10%. E só à medida que as empresas forem fazendo os pedidos de pagamento é que há reembolso adicional. Por isso, permita discordar daquilo que disse, que há um ritmo de pagamento de 277 milhões de euros, isso vem num relatório do Fórum para a Competitividade. Em lado algum, nós podemos inferir do PRR que o ritmo de pagamento é de 277 milhões de euros. Isto é uma conta simples, que é dividir os 16.400 e qualquer coisa pelo número de meses, mas não é assim. Eu acho que nós temos que dar esta informação de uma forma correta e o ritmo de pagamento do PRR é os adiantamentos mais as despesas que forem sendo realizadas. Portanto, retirar essa conclusão da divisão dos 16.440 milhões pelo número de meses não é correto de acordo com o modo de funcionamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Não é possível retirar esta informação e acho que também é essencial nós transmitirmos esta questão de confiança, porque dizer isto significa que os empresários estão à espera, quando se candidatam, de receber um determinado tipo de montante que não é exatamente assim. E, portanto, eu acho que também é importante nós sermos pedagógicos para transmitir isso aos empresários, e aqueles que se candidatam, naturalmente, que sabem isto, mas a opinião pública não pode ter a informação que é errada de que mensalmente têm que ser pagos 277 milhões de euros. Vão existir meses onde são pagos muito mais de 277 milhões de euros. Quando as obras públicas começarem a ser pagas, não tenho a mínima dúvida. Portanto, vai acelerar. O Banco de Portugal também diz uma outra coisa, é que tem que acelerar face ao previsto no Orçamento de Estado para 2022. Portanto, dito de outra forma, o que estava previsto de executar de PRR em 2022 vai ficar aquém do executado e, portanto, essa aceleração vai ser muito maior em 2023. Sobre a questão dos empréstimos, Portugal tinha cerca de 13 mil ou 14 mil milhões de euros que podia utilizar, até agora utilizou cerca de 2 mil e qualquer coisa, e em fase de reprogramação, que está a ser equacionado se utilizarão ou não mais empréstimos para outro tipo de componentes no âmbito do PRR. Já agora, a reprogramação apenas pode ser feita dentro das componentes do PRR. Também é outra questão importante. Não vão existir introdução de novos investimentos na atual reprogramação. E mais, reforço de verba pode significar alteração da meta, de acordo com as regras que estão em vigor neste momento. Aquilo que se vamos ultrapassar 2026 ou não, é uma discussão que está ao nível do Conselho Europeu, mas que é extremamente importante, daí ter que se discutir também muito bem se as metas, por exemplo, ao nível da habitação ou de algumas da resiliência, se nós conseguimos chegar às metas que estão definidas, aumento dos custos com a verba que temos. Sobre a questão do consolidar,
Até agora não há contratos assinados, como não há contratos assinados ainda no âmbito da recapitalização estratégica da janela B, que já foi decidida, e da janela A, que ainda não foi decidida, então nós também não conseguimos compreender. Nós já questionamos o Banco de Fomento sobre o porquê de não haver decisão e não conseguimos compreender o porquê. Para além disso, e acho que a Sra. Presidente do Banco de Fomento disse na Assembleia da República que houve 26 candidaturas para a janela A. Manifestamente é um número muito reduzido de candidaturas para os 1.300 milhões que estão disponíveis para a capitalização estratégica. Essa é outra das questões que, estando próximo, o Banco de Fomento tem que ir ao terreno, tem que perceber quais são as necessidades das empresas para... É o programa que está mal desenhado? É a falta de informação? Foi a pandemia e os webinars não resultaram? É fundamental nós percebermos isso, até porque eu, e tanto dos Açores e pelo tecido micro e pequenas empresas, naturalmente, fazer a gestão de um programa de financiamento nos Açores, a partir de Lisboa ou do Porto, é manifestamente complexo. E nós temos de ter a noção que temos de estar próximo dos empresários, sobretudo dos micro e dos pequenos empresários, para naturalmente responder às suas necessidades. E, portanto, acho que tentei responder a todas as suas questões. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos às questões. E para concluirmos esta primeira ronda, tem agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos, Dra. Sandra Pinto, agradecer também o conjunto de elementos que já trouxeram nesta audição e que nos permite também perceber melhor as questões que se colocam relativamente à execução do próprio do PRR, e não posso deixar nesta intervenção de fazer uma primeira referência, aliás o slide que qualificou foi o dos riscos e a questão que a preocupação queria abordar, porque nas várias audições que temos realizado aqui têm sido suscitadas diversas preocupações quanto aos atrasos, às dificuldades várias que se vão encontrando, aos riscos também de não se conseguir concretizar até 2026 o próprio PRR. Na sua apresentação já fez referência a conjunto de aspectos que consideram que podem ser aperfeiçoados e que podem ser melhorados, mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, na sua opinião, o que é que acha que levou a este conjunto de atrasos? É certo, todos sabemos como é que surgiu o PRR, a situação de epidemia, a dificuldade de um conjunto de setores, mas este programa tinha exatamente o objetivo de contribuir para a recuperação no plano económico e no plano social, e foi dada do ponto de vista político pelo Governo uma grande importância a este plano e à sua concretização. E, portanto, esta era a primeira questão. Na sua opinião, não só a motivação, mas o que é preciso, que mecanismos, que instrumentos, o que é que considera que deve ser feito para que se possa, ainda agora fez referência à necessidade da aceleração, porque nem sequer em 2022 vai-se cumprir aquilo que estava previsto, mas como é que se consegue isso? Como é que se chega lá e como é que é possível fazer essa aceleração? Gostaria também de lhe perguntar o seguinte, uma das críticas que nós também registámos, até muito motivado pelos próprios municípios, no início da preparação do próprio PRR, teve a ver com o seu modelo de gestão e o facto de estar demasiado centralizado, aliás, tem uma perspectiva, inclusivamente, vou utilizar esta expressão, demasiada governamentalização. Eu gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, qual é que seria o modelo de gestão mais adequado para alcançar os objetivos a que o próprio plano se compromete e que coloca como metas. Uma terceira questão que eu gostaria de lhe perguntar prende-se com o seguinte. Já nesta audição foi colocada preocupações relativamente aos atrasos também existentes, em particular no que diz respeito à capitalização empresarial, atrasos também que temos verificado por parte do Banco de Fomento. Gostaríamos de lhe perguntar porque é que isto também está a acontecer
acontecer e como é que se pode ultrapassar esta realidade. E uma última questão, a propósito do conjunto de investimentos, permita-me fazer uma consideração antes propriamente da questão que gostaria de colocar. Nós olhamos para o PRR, olhamos para aquelas que são as opções políticas por parte do Governo. Agora, dirigindo a um conjunto de áreas sociais, podemos falar da educação, da saúde, da habitação, e aquilo que está colocado é uma profunda desresponsabilização por parte do Governo. Não lhe estou a pedir nenhum comentário relativamente a isto, é uma constatação da nossa parte, em que há uma transferência, ou seja, uma desresponsabilização do Governo e que se coloca a execução da intervenção nestas áreas tudo muito dirigido para as autarquias, quando estamos a tratar de áreas que são da própria responsabilidade, são da responsabilidade do Governo. Olhamos nisto na habitação, olhamos na saúde, porque mesmo com o processo de transferência de competências em curso, há autarquias que ainda não assinaram os autos de transferência, mas gostaria de lhe perguntar uma questão relativamente à educação, porque o Governo assumiu que o financiamento para a requalificação das escolas é da responsabilidade do Governo. Nós consideramos que também deveria ser o Governo a executar as obras, mas não é esta a questão. A questão que gostaria de lhe colocar prende-se com qual é que é o valor do PRR, da verba que está prevista alocar para a requalificação de escolas, porque o Governo refere que há financiamento para a realização destas intervenções, mas não conseguimos identificar qual é que é o montante deste financiamento, ou seja, a listagem que foi feita das escolas que há necessidade de intervencionar são centenas, é uma listagem de facto bastante exaustiva e aquilo que gostaríamos de perceber era qual é que é a verba que está alocada para essa finalidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pelas questões colocadas. Sr. Presidente, dispõe de 5 minutos para Obrigado, Sr. responder às Presidente. questões. Agradeço as questões da Sra. Deputada Paula Santos. A aceleração, eu tentei ir respondendo ao longo das várias intervenções, passa, em primeiro lugar, pela concretização dos investimentos que estão no terreno. Há hoje em dia centenas e centenas de investimentos no terreno, desde a parte da habitação, passando pelo metro, passando pelo ensino superior, passando pelos centros tecnológicos, pelas agendas mobilizadoras, que estão a concretizar-se no terreno. E, portanto, aqui a aceleração passa, pelo menos para ser visível no relatório da Missão Recuperar Portugal, pelos pagamentos que vão ser feitos. E aí, naturalmente, a partir deste final do ano, eu estou convencido que vamos aumentar de uma forma relevante o número de pagamentos feitos aos beneficiários diretos e finais, já para não falar das empresas que estão, naturalmente, não é uma questão de benefício, é uma questão de concretização das vendas de bens e serviços que estão a fazer para o terreno. E aqui vai haver três dimensões muito significativas em 2023. A primeira passa pela questão da habitação, que referiu, onde o IRU está a assinar um conjunto de contratos significativos com as autarquias. Por exemplo, nos Açores, o modelo escolhido foi diferente. É a Secretaria Regional que decidiu o local onde vai. E eu estive nos Açores e as autarquias diziam que queriam ter sido ouvidas para definir as suas prioridades. Mas foi esta questão e vai haver uma aceleração significativa na construção que está a ser feita. Depois, há uma outra dimensão que está em fase, por exemplo, a aquisição de autocarros que estão a chegar a qualquer momento, que estão previstos no PRR e, portanto, que significa uma concretização e que vai, naturalmente, melhorar a mobilidade, eu diria, e contribuir para a transição verde e para a transição energética, que é muito relevante também. E depois, há também um conjunto de iniciativas na área da saúde, da construção de novos centros de saúde, de unidades de saúde móvel que foram definidas e que têm uma contratualização, que vão arrancar de uma forma também muito relevante em 2023. A outra dimensão, que não é tão palpável do ponto de vista físico, tem a ver com a digitalização dos serviços públicos. A verba prevista para a digitalização dos serviços públicos é muito significativa. O Ministério da Educação está a lançar a qualquer momento
e espera-se que até final do ano, ao nível da contratualização para as redes e para a internet chegar às escolas, porque não é possível haver computadores para os alunos se não existirem tomadas nas salas, se a internet não chegar lá, porque não se torna possível, e portanto vai ser um aspecto muito significativo. O próprio Ministério da Justiça tem uma verba também muito, e quando falamos destas verbas, estamos a falar de 200 a 300 milhões em cada um desses ministérios. O Ministério da Saúde, nós reunimos há cerca de 15 dias, recebemos o documento do Ministério da Saúde, ainda na vigência da senhora Ministra Marta Temido, foi na semana em que houve a mudança, a tomada de posse, com os projetos para a digitalização na saúde, e isso significa um trabalho muito significativo, sobretudo ao nível da gestão de processos, no desenho de processos, e que vai ter aqui um impacto muito relevante, sobretudo na área da digitalização, que tem um impacto muito relevante na forma como nós interagimos, neste caso com a saúde, ou com a justiça, ou, por exemplo, com a autoridade tributária. E, portanto, isto vai acelerar de uma forma muito impactante durante o ano de 2023, com os diferentes concursos públicos que vão ser lançados e que estão previstos, e que os vários ministérios estão numa fase de execução. Sobre a questão do modelo de gestão, Sra. Deputada, eu acho que ele não é demasiado centralizado. Se há algumas críticas que eu tenho ouvido é que existem demasiadas entidades a lançar concursos, os beneficiários diretos e os beneficiários intermediários. E, portanto, há uma dispersão muito significativa, são 68, entre beneficiários diretos e intermediários, e alguns até têm a dupla função de beneficiários diretos e intermediários para executar estes mesmos projetos. Mas uma parte muito significativa... A responsabilidade da gestão, é verdade. É verdade, mas, em alguns casos, têm sido delegadas noutras entidades. Imagina, o empreendedorismo é Startup Portugal. Claro que tem várias entidades públicas que são os seus acionistas, mas que têm essa responsabilidade. Portanto, houve aqui uma escolha de ser as entidades públicas, é perfeitamente compreensível, mas aquilo que é mais relevante é melhorar a articulação entre os diferentes parceiros, e que uma parte significativa desses concursos são de concorrência, não são atribuídos, com exceção de alguns casos, onde estão as estradas, alguns determinado tipo de equipamento para os hospitais de Sintra, por exemplo, mas são concorrenciais, e as entidades têm oportunidade de responder. Sobre a questão da verba para os edifícios, daquilo que eu me recordo, e portanto, mas posso verificar, a componente da educação não prevê requalificação de edifícios. Prevê a requalificação de laboratórios e de centros tecnológicos especializados. E, portanto, sem prejuízo de enviar a informação mais concretizada, até porque reunimos com o Sr. Ministro da Educação há cerca de um mês, e a questão das escolas, do edificado, não estava previsto no PRR. Estão laboratórios, estão os videoprojetores, estão os centros tecnológicos especializados, equipamentos, mas os edifícios não estão previstos, sem prejuízo, naturalmente, de uma leitura mais atenta, mas não me recordo das várias leituras que venho vindo a fazer dessa situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. E com esta intervenção terminamos a primeira ronda. Coloco à consideração intervenções numa segunda ronda. Tenho inscrito o Grupo Parlamentar do PSD para uma intervenção do Sr. Deputado Jorge Mendes. Dispõe de 2 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor e a equipa pela excelente apresentação que nos fez e pelas considerações que têm, para essa abertura, para esta reflexão conjunta que temos aqui levado a efeito nesta audição. Como sabe, em Bruxelas está a decorrer a Semana das Regiões e Cidades, e há 3 conclusões que vão ao encontro da reflexão que hoje temos aqui mantido, que na Europa se têm acentuado os problemas da coesão e que o quadro financeiro plurianual 2030 terá que, talvez, ser reformatado às novas realidades da Europa, que no PRR houve pouco envolvimento das regiões e dos eleitos locais na elaboração do PRR, sobretudo na definição das grandes linhas estratégicas do PRR, e que é necessário um reforço da articulação do PRR, estando o PRR em execução, na medida do possível, com o PT 2030. Já nos deu aqui algumas ideias que podem ser aproveitadas de projetos e candidaturas que estavam no PRR que poderão transitar para o 2030. Se o trabalho se mantiver, se esses projetos se mantiverem, os beneficiários se mantiverem interessados nessas candidaturas. Quanto aos riscos, o Sr. Presidente falou-nos aqui de um dos riscos, dos grandes riscos, é podermos atingir as metas, sobretudo dos investimentos físicos.
dado o aumento de custos. Portanto, havendo uma dotação definida no PRR, se os custos aumentaram 30%, 40% ou 50%, por exemplo, na habitação, nas residências universitárias, como é que nós vamos atingir as metas com as quais nos comprometemos no PRR? Ou há um aumento de dotação de fundos próprios, ficarão os municípios aqui mais esmagados, não é? Ou então, que assinaram os contratos, ou então tem que haver um reforço via Orçamento de Estado. Portanto, aí vamos ter aqui matérias que têm que ser acompanhadas pelas entidades intervenientes diretas, mas também, como é óbvio, para esta Casa e para o Sr. Professor. Em relação ao Banco de Fomento, o Ministro está mais de acordo. Nós aqui temos batalhado muito o Banco de Fomento, aquilo que se passou acho que merece e obriga a uma grande reflexão de quem está à frente destas áreas, mas também de todos nós, para que se possam alocar aqueles 1.300 milhões que estão ao nosso dispor para a capitalização das empresas, que tem sido um ponto fraco que sistematicamente temos vindo a referir. Finalmente, a minha pergunta é em relação à contratação pública. O Sr. Professor falou, talvez, da necessidade, eu sei que também nós sabemos que está em cima da mesa a possibilidade de revisitarmos novamente o Código dos Contratos Públicos em relação àquele procedimento da concessão-construção. Mas, Sr. Professor, eu estive envolvido nisto, tal como o grupo parlamentar, anteriormente, nas alterações que fizemos há um ano, e um dos grandes problemas da contratação pública não são os procedimentos administrativos, é a litigância. E, sobretudo, quando os concorrentes entram para a litigância, como é que saímos dela? E a demora dos tribunais administrativos de primeira instância, depois os recursos, sabe que isto pode durar anos. E eu acho que é aqui o grande business da questão. É como é que, e acho que sobre essa matéria, o Governo devia ter dado um passo que não se deu, não é fácil, eu sei que a matéria é muito sensível, também já sou Presidente, a matéria é muito sensível, senão vão poder pensar que lá estão eles a querer alterar as regras para tornar isso muito mais fácil, depois a seguir abrir a porta para tudo e mais alguma coisa, não é isso, é havendo um procedimento de, digamos, uma reclamação e uma ação de uma das partes, como é que ela rapidamente é sanada? Quer para a primeira instância, quer nos recursos a seguir, porque senão, aliás, em relação às carruagens dos comboios, já foram adquiridas, ou lançou-se um concurso, estão em stand-by à espera que haja um entendimento a alguém que preferia uma decisão em relação à matéria. Portanto, essa é uma grande preocupação e todos os contributos são bem-vindos para ajudarmos a resolver este problema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se quer fazer alguma intervenção. Sr. Deputado José Rui Cruz. Dispõe de 2 minutos, Sr. Deputado. Tem a palavra. Muito obrigado. Não é bem uma intervenção, é apenas um pequeno comentário em relação ao que diz aqui o nosso colega deputado Jorge Mendes. E para fazer também um comentário para aquilo que foi dito. De facto, esta questão da litigância é um problema em relação à contratação pública que todos sabemos, mas que não tem fácil resolução, uma vez que é um direito que assiste às pessoas que se sentem lesadas e a discussão aqui irá muito mais fundo. Mas é bom que o PSD tenha, de facto, que esteja disponível para se debater este assunto e ultrapassa muito todos que estão aqui sentados a esta mesa. O que importa nós fazermos aqui o balanço é que esta Comissão trouxe-nos aqui aquilo que é o ponto de situação e as preocupações que são comuns a todos os partidos. Isso é salutar e é bom nós verificarmos isso, e as preocupações fundamentais são de todos aqueles que estão a esta mesa. O balanço nesta fase do campeonato é positivo, mas as preocupações não deixam de ser notórias de todas as bancadas parlamentares. E há algumas coisas que nós não temos uma varinha mágica nem uma capacidade de resolver, mas enquanto é tempo é bom que comecemos a arrepiar caminho, porque há coisas que nós teremos muita dificuldade em ultrapassar. E antes que seja tarde, as questões que têm a ver com, embora não seja quem está presente aqui que nos vai responder a isso, mas será sim o Governo que terá que arranjar soluções para esse problema. A questão do aumento de custos, que quando foi desenhado este programa não estava em cima da mesa como está hoje, é um facto que tem que ser devidamente analisado, porque estamos a verificar que os custos estão a disparar por falta de mão de obra, pelas circunstâncias que estamos a viver, e esse é de facto um problema que estamos a ter e que nós temos, enquanto é tempo, que olhar para as soluções de uma forma séria, como estamos a fazer aqui, e queria louvar a forma como este debate está a ser tido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. E, portanto, Sr. Presidente, agora nesta segunda ronda juntam-se os tempos das intervenções, dispõe de 4 minutos para responder aos senhores deputados. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Mendes Rui Cruz, também muito obrigado pelas questões. É exatamente por percebermos que o PRR pode dar um contributo fundamental para a coesão territorial que uma das comissões especializadas é a do território, que é liderada pela professora Teresa Sá Marques, e que nós, neste momento, por exemplo, foi uma das questões que, com a estrutura de missão Recuperar Portugal, temos vindo a trabalhar em conjunto para haver informação automizada, portanto, já temos ao Conselho, nós temos informação ao Conselho, portanto, a partir do Conselho chegamos à NUT 3 e à NUT 2, e que nós estamos a tentar, porque há investimentos que são nacionais, imaginemos, quando é uma melhoria na AMA, beneficia todo o país. Quando é um investimento que era para a construção da ligação da ponte de Severo em Nisa, só ali é que pode ser, não pode ser noutro sítio qualquer. Portanto, nós estamos a construir relatórios que permitem, daquele que não é já pré-definido, e aí, naturalmente, todo aquele que é nacional, qual é a distribuição geográfica dos próprios investimentos, para tentar perceber se o PRR contribui ou não para esta maior coesão territorial. E, por exemplo, na habitação, algumas autarquias mais pequenas já me fizeram chegar a preocupação, porque sabemos que a estratégia local de habitação tem que ser aprovada, é uma condição, e que algumas se queixam, e é verdade, que não têm os meios técnicos, muitos deles contratualizaram, e aquilo é um sistema, quem é de contabilidade ou quem teve contabilidade, é um sistema FIFO, first in, first out, ou seja, quando esgotar o plafond, já não há mais dinheiro, e portanto, é desejável, levando para discussão, é desejável reservar uma verba para as autarquias, por exemplo, na descarbonização. É desejável reservar uma verba para as pequenas e médias empresas para a descarbonização. Isto é um assunto que é nos avisos que decide e que não é fácil de decisão pelos próprios organismos intermediários. Mas eu acho que com a execução, imaginemos que chegamos à conclusão que são as grandes empresas é que estão a beneficiar. A beneficiar porque se candidataram, foram aprovadas porque têm outro tipo de meios. Será que temos a capacidade de essa alteração? E a questão da coesão territorial é extremamente relevante. Por exemplo, na questão das agendas mobilizadoras, e deu uma grande celeuma, os Açores ficaram de fora, porque não houve nenhuma agenda mobilizadora que conseguisse ser aprovada nos Açores. Na Madeira existe uma agenda mobilizadora, mas, portanto, porque não estava pré-determinado o orçamento para esta região. Portanto, esta é uma questão que, do ponto de vista territorial, temos que analisar com cuidado, e este primeiro relatório, por isso é que também vos trouxe já uma primeira imagem por NUT 3 e por NUT 2 daquilo que está no terreno, da distribuição dos investimentos daqueles que não estavam pré-definidos. E, portanto, temos que ter isto muito em atenção. Sobre a questão do Banco de Fomento, há aqui uma questão, e naturalmente está a aguardar o Fit for Property da nova administração. Nós sabemos que houve uma alteração das condições de remuneração das próprias pessoas que podem ser contratadas para o banco. Agora, naturalmente, é algo que nos deve preocupar, sobretudo pela execução, mas mais do que pela execução, que é relevante, pela capacidade de fazer chegar o dinheiro às empresas. Porque foi no diagnóstico identificado que a descapitalização ou a falta de capitais próprios é um dos problemas do nosso tecido empresarial. E mais, nós sabemos que é fundamental haver a capacidade de fazer crescer os capitais próprios para as empresas conseguirem crescer, para se consolidar e para terem outra capacidade e uma maior resiliência. E, portanto, esse é um aspecto que todos nós devemos contribuir para a sua concretização. Sobre a questão da litigância, eu aqui não posso dizer aquilo que é o correto. Nós estamos num Estado de Direito, existem os direitos das entidades para quando não se sentirem, eu diria, satisfeitas com as decisões, recorrerem aos tribunais, que isto implica, do ponto de vista dos prazos, implica, mas eu diria que é algo que nós temos que perceber como é que conseguimos melhorar o processo, sem, como é óbvio, colocar em causa o direito legítimo das entidades que concorrem e porque se sentem lesadas é que reclamam. Eu acho que todos nós já alguma vez nos sentimos lesados, nem que seja num concurso público pessoal para nós, e já reclamamos, eu já reclamei, e portanto, inclusivamente no concurso, e portanto, onde tive que repetir as provas. Sr. Presidente, creio que damos por concluída a audição, não há mais inscrições. Creio que mais uma vez cumprimos aquilo que era a missão, neste contexto de audição do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Agradecemos a sua prestação, os seus esclarecimentos com o PowerPoint e também as respostas às questões colocadas pelos seus deputados e creio que agora, portanto, desejar-lhe as melhores felicidades também. Com certeza, Sr. Presidente, força.
Desculpe, Sr. Presidente, mas só para, naturalmente, concretizar, nós enviaremos para os serviços da Comissão um dossiê digital que prepararmos e, depois, naturalmente, o Sr. Presidente fará distribuir e até, eu diria, no próximo mês, contamos trazer a público o relatório semestral. Nós temos relatórios semestrais da Comissão Nacional de Acompanhamento e enviaremos também, naturalmente, para a Comissão e mantemos-nos disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam necessário. Muito bem, agradecemos muito essa informação, que é útil também para os nossos trabalhos aqui no Parlamento. Pedia só 2 minutinhos para nós depois falarmos aqui entre nós. Ou se calhar, quer dizer, o Grupo Parlamentar do Chega também já não está, portanto, deixaremos depois para outra reunião aquilo que era um ponto que eu tinha aqui da ordem de trabalhos. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado a todos, bom trabalho.